quando você não libera o perdão para o seu bem, para a sua paz, você acaba tendo essa raiz, tendo esse peso extra no seu coração e, infelizmente, você acaba ficando amargo, te define, te mata por dentro, acaba com o seu sentimento, destrói você. E o 70 vezes 7 é por toda uma vida. Pois bem, assim como o Espírito Santo tem os seus frutos para serem vividos, o Espírito Santo também tem os seus dons. E é maravilhoso quando você é usado com os dons do Espírito Santo. Só que como o Espírito Santo tem vontade própria, não confundindo, não entrando em choque com a vontade do Pai e do Filho, porque os três são um, ele delibera os seus dons, ou seja, ele entrega os seus dons da forma como ele quer. Quando o Espírito Santo ele distribui os dons como ele quer, como ele deseja, não dá choque, não dá conflito. Não tem essa do irmão levantar em profecia dizendo eu sou Deus e estou falando, e de repente levantar um outro irmão em profecia e dizer eu sou Jesus e estou falando, e daí aquele que levantou dizendo que era Deus falando mandar o outro calar a boca porque o outro é filho, o pai é maior que o filho e bababá. Não existe arrebatamento de espírito dentro de uma igreja onde a pessoa levanta e você pergunta para ela como é que foi o culto. Foi maravilhoso. E aí, o que foi pregado? Eu não me lembro, porque o Espírito Santo me pegou, eu pulei, quebrei banco, quebrei cadeira, quebrei até o copo lá da igreja, taquei o dedo nos olhos do irmão lá, porque eu estava no Espírito Santo, e aleluia, glória a Deus. Não existe isso. O Espírito Santo, ele é cauteloso, ele bate para entrar, ele é diligente e ele é super, mega, ultra, power paciente. Ele não impõe nada a ninguém. Ele não faz o culto virar uma bagunça. Ele não tira a sua consciência. Quem tira a sua consciência é Satanás. Você já viu alguém cair possesso de demônios na igreja? Não, mas verdadeiro. Demônios verdadeiros. O espírito demoníaco de verdade. Foi lá e tomou uma pessoa e a pessoa caiu possessa na igreja? Tu já viu isso? Em todos esses anos que eu sou crente, eu acho que se me chamaram ou eu tive a oportunidade de expulsar um demônio verdadeiro, foram bem poucas. 3, 4 oportunidades no máximo. Por quê? Porque não existe a pessoa ser possessa e o demônio falar errado na boca da pessoa. A pessoa não sente absolutamente nada, quando verdadeiramente é uma possessão demoníaca. Você aperta a pessoa não sente dor. Você pergunta para a pessoa depois, quando ela volta em si, que ela é liberta, o que aconteceu, você se lembra, a pessoa não sabe o que aconteceu. Ela não escuta quem está falando com ela. Se você gravar uma pessoa possessa por demônios, verdadeiro, um demônio verdadeiro, de verdade, ela vai olhar e vai dizer, nossa, eu fiz isso, que vergonha. Ela vai se sentir envergonhada, porque ela não se sentia. Aí entra um dos dons do Espírito Santo que eu já vou falar com você. De repente, se você vai numa igreja e a pessoa está possessa por demônios, mas a pessoa começa a gritar lá palavras erradas, entendeu? A pessoa começa a fazer rebardaria na igreja. Pode ser o maior profeta, pode ser um cara de consagração, um cara de unção, um pastor abençoado. Vai lá e diz, sai, ele não sai, porque a pessoa não é um demônio, é a pessoa que está ali para se aparecer, para chamar atenção. Eu não sei te dizer a palavra exata agora, porque até fica meio complicado. Diante de tantas críticas, aí é perigo de cortarem um canal. Mas é assim que funciona uma possessão verdadeira. O demônio toma o seu consciente, toma o seu sistema nervoso e você não sente, a pessoa não sente mais nada. Não é a mesma coisa que o Espírito Santo, que quando chega e toca em alguém, que toma alguém com a sua glória, envolve alguém com o seu poder, a pessoa ela fica consciente. Depois ela sente aquele gozo ímpar, daquela paz que excede o entendimento e se sente uma ferramenta nas mãos de Deus, com humildade, simplicidade, determinação e unção de Deus. Eu não sei por que eu entrei nesse assunto, por esse caminho nesse vídeo,
porque nem estava preparado no roteiro eu falar tão intimamente, tão por dentro desse assunto, como eu acabei de falar para você. Com certeza, alguém que vai assistir esse vídeo, ou talvez você mesmo que já está assistindo esse vídeo, precisava entender um pouco mais como funciona o Espírito Santo de Deus trabalhar e um espírito demoníaco trabalhar. Falando nos dons do Espírito Santo, você vai encontrar alguns dons que eu acredito que dentro da igreja não poderia faltar. E hoje, nos dias de hoje, já está faltando em muitas igrejas esses dons espirituais. Mas eu gosto de classificar em 3 modalidades esses dons. Na primeira modalidade, eu gosto de classificar como revelação. Dentro da modalidade revelação, nós temos palavra e sabedoria, palavra de conhecimento e discernimentos de espíritos. Preste atenção no que eu estou te falando. Na segunda modalidade, eu gosto de classificar como manifestação de poder. A fé, a cura, o milagres e maravilhas. Na terceira e não menos importante, eu gosto de classificar como vocação. Na vocação você vai ver profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Olha que maravilhoso! A Bíblia diz que Jeremias, capítulo 1, Jeremias foi chamado por vocação. Então Deus deu a vocação a Jeremias de profeta. Ou seja, Jeremias, as nações te dei por profeta. E essa vocação, esse dom de profecia, não é que esteja escasso dentro das igrejas a profecia. Está escasso o deixar Deus falar. Está escasso o deixar Deus agir. O Espírito Santo falar através da sua vida, através da vida do profeta. Isso está escasso. O que mais vemos hoje é pessoas que ou sabem da vida do outro e diz: Senhor, Deus manda te dizer, ou querem usar a Deus, querem inventar as coisas que eu chamo de profetada, que é aquela profecia que não acontece, porque o Satanás sabe o seu passado e sabe o seu presente, mas Deus é o único ser que sabe o passado, conhece o seu presente e promete o futuro. Ele te revela o futuro. Olha, fulano, você passou por isso, está passando por aquilo, mas no futuro, em determinado momento da sua vida, eu vou chegar com a vitória e vai ser assim, 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 assado. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. Detalhe, toda promessa está condicionada. O que é condicionada? Tem uma condição. Existe um ditado por aí que diz: quem tem promessa não morre. Mentira do diabo. Quem tem promessa morre sim. Se eu tenho promessa de ser um pregador, de ser um pastor, de ter ovelhas, de ter uma igreja, de ter um pasto, como Deus me fez essa promessa há muitos anos atrás, se eu sair do propósito, eu posso morrer. Se eu sair de dentro da condição que é servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, viver os frutos do Espírito Santo, exercer os seus dons, ser fiel, eu posso morrer e a promessa não se cumprir. Toda promessa é condicionada. Toda promessa feita a nós é condicionada. Existe, então, uma promessa, pelo menos, que não há condicionamento? Existe. Que ele vai voltar. Que Jesus vai voltar. Como assim, William? Essa promessa não tem condição, ela não é condicionada. Essa promessa vai acontecer e breve, você estando na igreja ou não, você aceitando a Cristo ou não, eu pregando ou não, eu cantando ou não, eu tocando meu violão ou não, eu evangelizando ou não, Jesus vai voltar. Essa é a única promessa não condicionada, que Jesus vai breve voltar buscar o seu povo. Passou disso, toda promessa é condicionada.